Sejam todos muito bem-vindos, os meus alunos aqui do presencial e você que está assistindo aí no online e também ao vivo pela plataforma, pelo canal do YouTube do Supremo Concursos. Então, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Núbia de Paula e nós estaremos aqui com a disciplina de Direito Administrativo e vamos abordar pontos principais para a primeira fase do exame da OAB, aí do 32º concurso. Então, do exame. Então, percebam só, aqui nós vamos tratar 4 pontos na aula de hoje. Administração pública, organização administrativa, entes paraestatais ou terceiro setor e consórcios públicos. Então, nós vamos pincelar esses 4 temas, nós vamos partir, então, do pressuposto dos pontos principais que são cobrados na primeira fase, para que vocês possam relembrar esse conteúdo que vocês já viram aí durante a graduação. Começo com a pergunta da tela. A administração pública, no sentido subjetivo, estrito, corresponde às pessoas jurídicas, órgãos públicos e agentes públicos que exercem a função administrativa e a função política. Essa é uma assertiva onde você deveria dizer se é verdadeiro ou falso. E aí você pode pensar, não tem a menor condição de responder essa pergunta. Não sei se é verdadeiro, não sei se é falso, não sei por onde começar. Porque eu não sei o que a administração pública no sentido subjetivo ela representa, e muito menos sei o que ela representa no sentido estrito. Para responder essa pergunta, nós precisamos entender as acepções do termo administração pública. A administração pública, ela é muito diferente de Estado, diferente de governo, e ela pode representar 2 coisas. A administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico, por isso que a gente coloca o mnemônicozinho aí na tela, Fernando, SUFOR. Então, no sentido subjetivo, formal ou orgânico, qualquer um desses termos pode aparecer na prova, por isso o mnemônicozinho SUFOR. Ele significa quem exerce a administração. E quem exerce a resposta podem ser os órgãos, os agentes públicos e as pessoas jurídicas, tanto aquelas que integram a administração indireta, quanto aqueles que são os chamados delegatários dos serviços públicos. Então, perceba que a administração pública, no sentido subjetivo, formal ou orgânico, significa quem? Não é difícil você se lembrar, porque subjetivo vem de sujeito. Então, subjetivo e sujeito vão caminhar juntos. Já na acepção fumo, funcional, material ou objetivo, funcional, material ou objetivo, lembrando que qualquer uma dessas acepções podem aparecer na sua prova. A pergunta que eu faço é o quê? O que é exercido? E a resposta é a atividade administrativa ou a chamada função administrativa. A compreensão de que a administração pública, então, tem essas 2 acepções, já, então, autoriza a gente fazer uma segunda análise. Se eu estou dizendo que a administração pública pode representar tanto quem quanto o quê, vocês concordam comigo que tem agentes públicos que só exercem a função administrativa? Eu sou aprovada num concurso público para o cargo de analista judiciário e vou exercer apenas a função administrativa. Agora, existem agentes públicos que, além de ser ou ter o exercício da função administrativa, eles também têm a função de governo. Os chamados agentes políticos, prefeito, vereador, presidente, senador, e aí vai. Então, essa administração pública no aspecto funcional, material e objetivo, comporta uma subdivisão. A administração pública no sentido de o quê pode ser visto no sentido amplo quando comporta a função administrativa,
mais a função de governo. Já no sentido estrito ou restrito, a administração pública no sentido estrito ou restrito significa apenas o exercício da função administrativa. Porque, gente, no sentido funcional, material e objetivo, ele tem que representar a função administrativa. Mas a função administrativa que está sempre presente, porque senão não é administração pública, ela pode ser somada com uma função de governo. Se ela é somada com a função de governo, o aspecto é amplo. Se ela é apenas a função administrativa, o aspecto é restrito. Sabendo disso, eu já consigo voltar na pergunta inicial e já consigo respondê-la. Vamos lá. A administração pública no sentido subjetivo, que vem de sujeitos, que vem de quem? Corresponde às pessoas jurídicas? Sim. Os órgãos? Sim. Os agentes públicos? Sim. Estrito. Estrito é apenas a função administrativa, que exercem a função administrativa e a função política ou de governo. Então, percebam que essa assertiva está falsa, está errada. Porque a partir do momento que você compreende o que é SUFOR, subjetivo, formal e orgânico, que significa quem? Fumo, funcional, material e objetivo, que significa o quê? Você não vai errar uma questão como essa. Tudo bem? Passemos, então, adiante. Dentro da administração pública, nós temos instrumentos de organização. Que instrumentos de organização são esses? A administração, que ela pode ser formada pela administração direta ou indireta, ela vai dividir-se em órgãos ou vai criar entes, pessoas jurídicas novas, para que possam prestar serviços públicos ou explorar atividade econômica. Então, perceba, existem instrumentos para que a administração pública possa exercer a função administrativa. Que instrumentos são esses? Dois fenômenos: desconcentração, descentralização. Desconcentração, todo mundo já sabe, você aí ao vivo, criação de órgãos. O O vem de órgãos. A criação de órgãos é um fenômeno interno. Por que é um fenômeno interno, Núbia? Porque os órgãos, ele existe dentro da pessoa jurídica. O órgão é desprovido de personalidade jurídica. O órgão é um centro de competência que existe dentro de uma pessoa jurídica. Então, na desconcentração, eu tenho apenas uma pessoa jurídica. Exemplo, a União, que vai escalonar-se nos ministérios. O Estado, que vai escalonar-se nas secretarias. O município, idem. Já a descentralização, o ENT, vem de entes. O que são entes? Pessoas jurídicas, autônomas. Essa descentralização, ela pode ser para uma pessoa jurídica que não existia, foi criada pela administração, ou então pessoas jurídicas que já existiam. Eu, por exemplo, empresária, participo de uma licitação, ganho o contrato administrativo e realizo a prestação de um serviço público como concessionário. Eu estou recebendo uma descentralização. Então, na descentralização, eu tenho pelo menos duas pessoas jurídicas. Por que eu tenho duas pessoas jurídicas? Porque eu tenho a administração pública direta ou a administração pública indireta, e ela vai fazer o quê? Quando eu tenho, por exemplo, a direta, a União, ela vai criar uma autarquia. União, CNPJ próprio, autonomia próprio, patrimônio próprio, responsabilidade própria. Autarquia, pessoa jurídica própria, CNPJ próprio, patrimônio próprio, responsabilidade própria. São duas pessoas jurídicas. A autarquia não existe dentro da União. Ela existe no mesmo nível, está sob controle da União, mas perceba só que é, então, a descentralização. A descentralização, portanto, é um fenômeno externo, diferentemente da desconcentração. A desconcentração acontece para dentro, criação de órgãos. Descentralização acontece para fora, quando existe outra pessoa jurídica além daquela que está
fazendo a prestação do serviço, exercício da função administrativa. Bora lá, então. Tudo bem até aqui, senhores? Sim? Passemos, então, adiante. Dentro da desconcentração, vamos focar nesse ponto primeiro, ok? Então, temos desconcentração, tenho descentralização, vamos focar na desconcentração. A concentração, ela não existe na administração pública. A Maria Silvia Zanella de Pietro, ela coloca no livro dela que a concentração é como se fosse possível eu imaginar um município muito pequeno que não houvesse órgãos. O prefeito, ele sabe tudo. Ele é médico, ele é professor, ele é engenheiro, ele é pedreiro, ele é faxineiro e ele faz todas as atividades do município. Ele não precisa criar centros de competência. Isso é inimaginável. Se isso é inimaginável na iniciativa privada, numa empresa privada, que tenho que fazer o quê? Escalonar, criar ali uma secretaria, criar uma direção, criar departamentos especializados. Quem dirá, gente, a administração pública, com territórios tão vastos e variedade tão grande de povo e de território. Isso é impossível. Imaginem só se o presidente, ele decidisse que ele não precisaria de órgãos. Ele resolve tudo, vou centralizar tudo nele. Isso é impossível. Então, a desconcentração, ela é uma negação à chamada divisão de competências. Para a concentração, não existe divisão de competências. Eu vou concentrar todas as atividades numa única pessoa, num único órgão. Já a desconcentração, nós vimos, é quando eu vou criar órgãos que, segundo o artigo 1º, parágrafo 2º, da Lei 9784 de 99, são centros de competência. Portanto, se a desconcentração vai criar órgãos que são centros de competência, previsto aí na Lei de Processo Administrativo 9784 de 99, o que a OAB, o que a FGV vem cobrando para vocês em todos os concursos passados? Primeiro, a questão da teoria do órgão. Teoria do órgão, por isso está em caixa alta, porque é a forma que a OAB mais gosta de cobrar essa teoria. Mas ela também pode aparecer com a palavrinha teoria da putação, teoria da imputação volitiva ou teoria de Otto Gierg, que foi o criador dessa teoria. O que é a teoria do órgão? Para Otto Gierg, como o órgão ele é um centro de competência, ele não tem personificação jurídica, primeira pergunta que ele fez é, tá bom, quem que exerce as atribuições de um órgão público? Uma pessoa física. Essa pessoa física se chama agente público. Um agente público, então, vai ser lotado em um órgão e, a partir daquele momento, ele passa a exercer as competências daquele órgão. Tudo bem. Esse agente público, no exercício das atribuições do órgão, se ele, ao exercer a função administrativa, pratica um ato administrativo e esse ato causa dano a terceiro, a vítima vai acionar quem em uma ação de responsabilidade? Quem responde? Pelos atos praticados pelo órgão? Pelo agente no exercício das atribuições do órgão? A pessoa jurídica que ele pertença. Por isso se chama a teoria da imputação volitiva. Por que é imputação volitiva? Quando o órgão está lá, quando o agente está exercendo a função, o agente está exercendo a função colocando, representando a vontade de quem? Da pessoa jurídica. Então, o agente público, no exercício da função, ele está exercendo a vontade não dele, mas a vontade da administração, que é a pessoa jurídica. Então, se a vontade não é minha e sim da administração, eu vou imputar, por isso imputação volitiva, eu vou imputar a responsabilidade dos meus atos àquela pessoa jurídica por quem eu ajo em nome dela. Para Otto Gierg, o órgão tem que ser visto como parte do corpo humano. E aí, a gente gosta sempre de dar esse exemplo, por quê? Vocês não vão me esquecer. Imaginem só, colega, como é que é o seu nome?
Márcio, nosso colega aqui do presencial, né? O Márcio, vamos imaginar que eu chegue para você, começa a desferir ofensas, inclusive agressões físicas contra você. Aí quando você vem me cobrar alguma coisa, eu falo, o que é isso, Márcio? Não fui eu, não? Foi a minha boca? Foi a minha mão? Não fui eu. Eu posso te falar isso para me livrar da responsabilidade, Márcio? Claro que não. Não é parte integrante do meu corpo? Os meus membros? Os órgãos do meu corpo? Sim. Então, se a minha mão pratica um ato, se a minha boca pratica um ato, se os meus pés praticam um ato, quem que responde? Eu. A mesma coisa é a pessoa jurídica, é a administração pública. Todos os atos que os seus órgãos praticam, como ele é interno à administração, ela responde pela prática daquele ato. Então, a teoria do órgão, para vocês anotarem, significa que todos os atos praticados pelos órgãos públicos através de seus agentes, através dos agentes públicos. Será imputado, ou serão, não é? Coloquei ali todos, serão imputados à pessoa jurídica que os criou. Sim, porque órgão é criado por lei e ele é extinto por lei. Então, a pessoa jurídica, para criar um órgão, tem que ter lei. A pessoa jurídica que criou o órgão responde por todos os atos praticados por aquele órgão e por aquele agente público que ocupe aquele órgão. Isso é a teoria do órgão. Tudo bem? Passemos. Aí vem questionamentos da FGV. Aí vem para mim e fala assim, Wendel, eu entendi. Órgão não tem personificação jurídica. Tem não. Mas se o órgão não tem personificação jurídica, a primeira pergunta que eu faço é, será que o órgão tem capacidade postulatória, processual ou judiciária? É o mesmo que perguntar para você, aí Pedro, do online, nosso aluno querido do online, Pedro, será que eu posso colocar o órgão no polo passivo ou ativo de uma ação judicial? Ele pode ser parte no processo? Para ajudar vocês, eu tenho que citar o artigo 70 do CPC. E o artigo 70 do CPC, ele diz que toda pessoa é capaz de estar em juízo. Aí, por óbvio que vocês sabem, se ela for capaz, ela não precisa de representação nem assistência. Se ela for incapaz, vai precisar de assistência ou representação, enfim. O fato é, órgão é pessoa? Não. Se órgão não é pessoa, porque ele é desprovido de personalidade jurídica, foi o que eu afirmei para vocês, órgão não tem CNPJ, órgão não tem vida própria, ele existe em razão da pessoa jurídica que o criou. Se órgão não é pessoa, logo ele não pode estar em juízo. Essa é a regra. Então eu tenho uma regra que não, pela ausência de personalidade jurídica. Muito bem, Márcio, isso mesmo. Agora, Márcio, como toda regra tem exceção, e nós já sabemos disso, eu vou apresentar as duas exceções que caem na prova da OAB para vocês. Primeira exceção. A primeira exceção é, se nenhum órgão pudesse ser parte em processo, Ministério Público não poderia promover ações. Muito menos ação civil pública. A Assembleia Legislativa não poderia figurar num polo passivo de uma ação. O PROCON, que é um órgão, também não poderia mover ação judicial. Significa que a primeira exceção diz, tudo bem, eu sei, MP é órgão? É. Assembleia é órgão? É. PROCON também é? Só que nesses casos, quando a lei expressamente autorizar, o órgão pode postular em juízo. Então, a primeira exceção, quando a lei expressamente autorizar. Segunda exceção, elas são independentes. Segunda exceção. A segunda exceção, eu preciso de um órgão de cúpula que
que é um órgão de cúpula? O órgão de cúpula é aquele que está no topo da pirâmide. Entre ele e a pessoa jurídica que o criou, Márcio, não existe nenhum outro órgão. É o órgão do topo da pirâmide. Entre ele e a pessoa jurídica não existe nenhum outro órgão. Vou dar um exemplo para vocês. Executivo municipal. Eu tenho o quê? Prefeito. Legislativo municipal. Câmara de Vereadores. E o lead case disso aqui, ou seja, a decisão que funda isso aqui, é para dizer o seguinte: o órgão de cúpula, ele pode sim estar em juízo, mas defendendo interesses institucionais. Olha a pegadinha de prova, gente. Canetinha furta-cor de brocal na mão para você não perder essa informação. E para você que está achando que súmula não cai na sua prova da UAB, eu tenho que dar uma notícia para você, meu querido. Não só súmula cai, como informativo também. Então, trate de ficar antenado para isso. E isso aqui está na súmula 525 do STJ. 525 do STJ. Perceba que aqui vem a grande pegadinha de prova. O órgão de cúpula precisa estar defendendo interesses institucionais. Ele só pode defender interesses institucionais. Tanto é que a Câmara de Vereadores não tem legitimação para estar em juízo por outra razão que não seja institucional. Agora, o MP pode estar em juízo por inúmeras razões? Inúmeras, ainda que não seja institucional. Porque nessa primeira exceção, não há limitação de interesse institucional. Muito cuidado para a pegadinha. OAB pode colocar, quando a lei expressamente determinar, desde que seja interesses institucionais. Mentira. A lei determinar não tem limitação de interesses institucionais. Sim? Passemos adiante. Outro questionamento da FGV. E capacidade contratual? Capacidade contratual, eu vou ter que recorrer aos contratos. E a regra geral dos contratos está lá no Código Civil, mas eu nem preciso ir muito longe. O artigo 1º do Código Civil, ele fala que toda pessoa capaz de direitos e deveres na ordem civil, ela pode firmar contratos. É capaz aquela que pode receber direitos, contrair obrigações, sem representação, sem assistência, beleza. O artigo 1º fala novamente, toda pessoa. E aí o raciocínio, senhores, é o mesmo. Se órgão não é pessoa, a regra é que não pode firmar contrato pela ausência de personalidade jurídica. É o mesmo fundamento. Porque o artigo 1º fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E órgão não é pessoa. E como o contrato ele vai gerar uma obrigação, vai gerar um dever, vai gerar um direito, ele não pode firmar contratos. Agora, tem exceção? Claro que tem. E qual que é a exceção? A única exceção chama-se contrato de gestão. O órgão, ele pode firmar contrato de gestão. Esse contrato de gestão, ele tem caráter endógeno. Nossa, Núbia, por que endógeno? Porque ele é firmado entre a pessoa jurídica criadora e o órgão público. Mas para que, Núbia, que eu vou firmar um contrato de gestão? Porque o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição, ele determina que todas as vezes que o ente criador determinar uma meta de desempenho a ser cumprida pelo órgão, ela pode firmar com esse órgão um contrato de gestão. Então, a Secretaria de Obras, o prefeito está achando que está enrolando muito e ele quer fomentar uma melhoria no serviço dessa secretaria. Vai lá, firma com a secretaria um contrato de gestão, prometendo, abre aspas, um plus, um melhoramento, uma vantagem.
Porque o contrato de gestão é isso. Eu vou gerenciar, estabelecer uma meta de desempenho, gerenciar a meta de desempenho e premiar se a meta de desempenho for cumprida. O único contrato que o órgão assina, contrato de gestão. Lindo, gente? Lindo? Vocês estão respirando ainda? Então, vamos continuar, aproveitar que vocês estão respirando. Aí vem a classificação dos órgãos, não é? Bora lá. Qual que é a classificação dos órgãos? Primeiro, nós temos os órgãos chamados independentes ou de cúpula. Olha o órgão de cúpula aqui, porque aqui em cima está a pessoa jurídica. Entre a pessoa jurídica e ele, não existe nenhum outro órgão. Abaixo, eu logo vou ter o quê? Eu vou ter os órgãos autônomos. Depois dos autônomos, eu vou ter os órgãos independentes. Independentes. E logo abaixo dos independentes, eu vou ter os subalternos. Vamos começar pelos independentes, que são os que mais são cobrados. São aqueles que estão no topo da hierarquia do órgão. Sim, eu preciso te contar uma coisa. Entre órgãos, existe hierarquia. Por isso que o desenho é uma pirâmide. Quanto mais no topo da pirâmide, mais poder o órgão tem. Quanto mais na base da pirâmide, menos ou nenhum poder ele tem. Porque entre órgãos existe hierarquia. Senhores, se existe hierarquia, é porque existe subordinação. Não tem como ter subordinação se não tem hierarquia. Então, fica muito claro pelo desenho uma noção lógica. Vamos lá, Fernando, mostra aí pra gente. Eu consigo ver que o órgão subalterno, ele está subordinado ao independente, ele está subordinado ao autônomo, ele está subordinado ao independente. A gente colocou independente 2 vezes aqui. Olha a loucura. Olha aqui. Loucura. Louca. É superiores. Olha doente. Não tomou o remédio? Acontece isso, né? Olha a doente. Olha lá. Independentes, autônomos, superiores e subalternos. Eu repeti independente. Onde que eu estava com a cabeça? Então, vamos voltar no nosso raciocínio. Subalterno, ele está subordinado ao superior, subordinado ao autônomo, subordinado ao independente e subordinado à pessoa jurídica que o criou. Agora, o independente, ele só está subordinado a quem? À pessoa jurídica. Então, entre órgãos, existe hierarquia. Por isso que o desenho é pirâmide. Se existe hierarquia, é porque existe subordinação. Aí eu preciso saber, Núbia, os órgãos independentes, eles não se submetem a nenhum outro órgão. Não se submetem a outro órgão. Isso está muito claro pelo desenho. Eles têm autonomia administrativa. Eles têm autonomia administrativa. E eles estão previstos constitucionalmente. Previstos constitucionalmente. Todos os órgãos independentes estão previstos constitucionalmente. Prefeito, deputado, senador, governadoria do estado, tudo está lá previsto constitucionalmente. Os órgãos autônomos, olha que lindo. Os órgãos autônomos, existe um mnemônicozinho para vocês guardarem as características dele. E qual que é a característica? Primeiro, que ele tem autonomia. A autonomia dele não é absoluta igual do independente. Não, o autônomo, até porque autônomo vem de autonomia, ele tem autonomia ATEF. Isso é um mnemônico para ajudar vocês. O que é autonomia ATEF? Autonomia ATEF, administrativa, técnica e financeira. Ele tem autonomia administrativa, técnica e financeira.
Núbia, mas ele só tem autonomia? Não, ele tem poderes. E que poderes ele tem? O poderes? Suco de laranja. Suco. Ele tem poderes de supervisão e coordenação. Então, as coordenadorias estão aqui. As supervisões estão aqui. Percebam que as diretorias vão estar aí. Há essa conotação. Poder de coordenação e de supervisão. Autonomia administrativa, técnica e financeira. Já os órgãos superiores, eles não vão ter autonomia. Não têm autonomia. Mas ele tem alguns poderes. Autonomia ele não tem, mas ele tem poderes. Que poderes ele tem? Poder de controle e poder de decisão. E o subalterno, gente? Vocês acham que tem algum poder? Vocês acham que tem alguma autonomia? Nenhuma. Os subalternos não têm nem autonomia e nem poderes. Portarias, almoxarifado, serviços gerais, são daqueles que não emanam nenhuma ordem. Eles só recebem ordem. Até porque eles não podem emanar ordem mesmo não, porque eles estão abaixo. Não é verdade? Beleza? Segundo bloco, então. Continuando. Gente, tudo bem? Sim? Bora lá. Agora nós vamos anotar algumas características dos órgãos públicos. Vocês vão ver que todas as características que a gente vai anotar, eu já falei. Mas apenas nós vamos reduzir a termo, para que vocês tenham aí no material. Então, canetinha furta-cor de brocal, anotem. São criados por lei, não possuem personalidade jurídica, não possuem patrimônio próprio, eles integram a administração pública direta e a administração pública direta, porque eles só existem internamente. Não existe órgão externo. E, portanto, eles são subordinados à pessoa jurídica criadora. Se eles são subordinados à pessoa jurídica criadora, significa que existe hierarquia entre órgãos. O subalterno é subordinado ao superior, que é subordinado ao autônomo, que é subordinado ao independente. Ah, Núbia, bacana, o independente não é subordinado a ninguém. Ninguém é muito. Ninguém é muito. Ele é subordinado apenas à pessoa jurídica. Então, olha a pegadinha. O independente não se subordina a nenhum outro órgão, mas ele se subordina a uma pessoa jurídica que o criou. Até porque nenhum órgão tem autonomia além da pessoa jurídica que o criou. Quando eu digo que o independente ele tem autonomia, que o autônomo tem autonomia, é dentro daquilo que a pessoa jurídica lhe atribuiu. Sabendo disso, vamos agora para a descentralização. Vimos a desconcentração, vimos os órgãos públicos, vamos para a centralização. Primeiro, o que é centralização? O que é uma atividade administrativa centralizada? É aquela que é prestada pela pessoa jurídica através dos seus órgãos, através dos seus agentes. Essa pessoa jurídica, para prestar a atividade pública, a função pública, ela não precisa de outra pessoa jurídica. Não. Para prestar a atividade pública, ela conta apenas com os seus órgãos, com os seus agentes. Por isso, toda atividade centralizada, ela é desconcentrada, porque não existe administração pública concentrada. Então, se é centralizada, significa que a pessoa jurídica presta a atividade pública, que pode ser um serviço público, uma atividade econômica,
através dos seus órgãos, através dos seus agentes. Portanto, toda atividade que ela é centralizada, ela é desconcentrada. E aí eu tenho União, que presta através dos seus órgãos. Já a descentralização, como nós vimos, é quando a administração pública, quando a pessoa jurídica, ela entende que não tem como prestar determinadas atividades apenas pelos seus órgãos, apenas pelos seus agentes. Como o órgão não tem personificação jurídica, não tem patrimônio próprio, às vezes ela vai precisar de uma pessoa jurídica para suportar um prejuízo, por exemplo, para ter uma autonomia, para firmar contrato, para contrair obrigações, e o órgão não pode fazer isso. O órgão depende dela, porque o patrimônio do órgão é o patrimônio dela. Tudo do órgão é dela. Então, ela quer uma autonomia maior. O que ela faz? Ela vai contar com uma outra pessoa jurídica. Então, significa que essa pessoa jurídica presta a atividade administrativa através de outra pessoa jurídica, também desconcentrada. Vejam se vocês vão me entender. Significa que a união, que é desconcentrada, nós já fizemos esse desenho aqui, olha ele aqui. Ela vai criar uma autarquia, que também é desconcentrada. A autarquia tem órgãos. Então, eu tenho aqui na descentralização 2 pessoas jurídicas. Pelo menos. Posso ter 10? Posso, mas eu tenho 2. No mínimo. E a centralização? Eu tenho apenas uma pessoa jurídica. Núbia, é muito bacana, eu entendi. Agora eu preciso saber quais são as formas de descentralização. Quando a administração pública, então, resolve que ela vai pegar a atividade e atribuir para outra pessoa exercer, essa pessoa jurídica já existe? Essa pessoa jurídica vai ser criada? Essa pessoa jurídica tem fins lucrativos? Aí depende. Existem 3 formas de descentralização. Na descentralização por outorga, serviço, técnica ou funcional, que é a mesma coisa, são expressões, palavrinhas que significam a mesma coisa. Por outorga, técnica, funcional. Vejam que essa descentralização, serviço, outorga, funcional ou técnica, é quando a administração pública, a pessoa jurídica, a administração pública direta. Quem que é a administração pública direta? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Vai criar ou autorizar a criação de pessoa jurídica nova. A pessoa jurídica que ela não existia. A administração direta cria essa pessoa jurídica. É aqui que nasce a fase. Que fase, Núbia, pelo amor de Deus? Os entes da administração pública indireta. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Todas as vezes que a administração pública descentralizar por serviço, outorga, funcional ou técnica, ela vai outorgar a esses entes a titularidade do serviço mais titularidade da execução, com exclusividade. Então, perceba, se a pessoa jurídica não existia e ela é criada, só pode ser integrante da administração indireta. Ou ela é uma fundação, ou ela é uma autarquia, uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Essa fundação, essa autarquia, o que elas vão fazer? Elas têm a titularidade do serviço, o serviço é delas. Significa que para a administração pública tirar a titularidade daquela autarquia, só se extingui-la.
Gente, vocês nunca se perguntaram por que só tem uma FUNAI? A FUNAI, ela é exclusiva na proteção do índio. Por quê? Das comunidades indígenas. Por quê? Porque ela tem a titularidade daquele serviço, a ANEEL, a Anatel, e aí vai. Ela tem a titularidade do serviço e da execução. Diferente é a descentralização por colaboração ou delegação. Na descentralização por colaboração ou delegação, eu tenho que a pessoa jurídica já existe. E essa pessoa jurídica, ela é uma pessoa jurídica de direito privado. E mais, ela tem fins lucrativos. Por quê? Porque ela vai celebrar um contrato administrativo com a administração pública, direta ou indireta. Núbia vai celebrar um contrato administrativo? Isso mesmo. Para quê? Para prestar um serviço público ou explorar uma atividade econômica. Como é que chama essas pessoas aqui que celebram esse contrato administrativo? São os chamados delegatários. Vem de delegação. Delegatários de serviço público, que são regidos lá na Lei 8987 de 95, que é a lei que fala da concessão, da permissão, e também a Lei 11.079 de 2004, que é a lei das PPPs. Então, os delegatários, eles são pessoas jurídicas de direito privado. Eles têm fins lucrativos. E o que eles querem? Eles querem prestar um serviço público ou explorar atividade econômica. Com o objetivo de quê? De lucro, porque eles são empresários. E por isso, eles recebem apenas a titularidade da execução, sem exclusividade. Segundo o artigo 16 da Lei de Serviço Público, que é essa aqui, todo delegatário de serviço público, concessionário, permissionário, ele não tem a exclusividade na prestação de serviço. Significa que eu construí uma ponte hoje. Amanhã ou 5 anos depois, sou eu que vou construir essa ponte? Não, vai ter outra licitação. Se eu vencer a licitação, eu ganho a exploração desse contrato administrativo. Então, perceba, o delegatário, ele recebe apenas a titularidade da execução. O serviço continua com quem? Com a administração pública, com a prefeitura, através do município, com o Estado, com a União. Núbia acabou. Acabou não. Tem uma terceira forma de descentralização. A chamada descentralização social. O que é a descentralização social? Na descentralização social, a pessoa jurídica também já existe. Até aqui, tudo igual, porque aqui também já existia. É uma pessoa jurídica de direito privado. Até aqui também, tudo igual, porque na descentralização por colaboração ou delegação, ela também é pessoa jurídica de direito privado. Acontece que essa pessoa jurídica de direito privado, ela não tem fins lucrativos. E mais, essa pessoa que já existe, que no caso da descentralização por delegação celebra um contrato administrativo, essa aqui celebra um convênio com a administração pública. Nossa, Núbia, para que ela celebre esse convênio? Também vem a diferença. Os delegatários, eles recebem um serviço público ou exploram uma atividade econômica. Aqui não. Eles vão prestar um serviço que é de interesse público. É muito diferente. Interesse público. Aqui, senhores, estão os chamados entes paraestatais. O que são para? Significa fora do Estado. Ou chamado entes de terceiro setor. O ente de terceiro setor, ele celebra um convênio com a administração pública para quê? Para materializar a prestação de um serviço que ele já prestava antes da administração pública celebrar um convênio com ele. Apenas a administração pensa, olha, tem determinada ONG que ela vai assistir pessoas em situação de rua.
E ela atende 300 pessoas por dia. Se eu celebrar um convênio com ela, se eu transformá-la em ente do terceiro setor, ela vai atender 3.000. Isso resolve um problema que eu vou tirar as pessoas da rua. E eu não tenho dinheiro para fazer isso, não tenho local para colocar essas pessoas, e muito menos eu tenho o quê? Servidores. Eu vou matar 2 coelhos com cajadada só. Ela pensa. Ela vai lá e celebra o convênio. Então perceba, tem um interesse público? Tem, mas a atividade não é pública, ela é privada. Aí que entra os entes do terceiro setor, que nós vamos ver lá na frente. Então, na descentralização por outorga, eu repasso a titularidade do serviço e a execução. Na delegação, eu repasso apenas a titularidade da execução. E na descentralização social, eu repasso o quê? Nada. O convênio serve apenas para receber fomento. Fomento, gente, é investimento. E esse investimento pode ser de 3 formas: cessão de servidores, empréstimo de bens públicos ou repasse de recursos financeiros. Por que eu não recebo a titularidade da execução, nem do serviço? Porque eu já podia executar. Ele era privado mesmo. O que eu estou fazendo no convênio não é para poder prestar o serviço, é para receber o quê? Dinheiro para isso. Receber fomento. Tudo bem? Ótimo. Então, vamos adiante. Começar, então, quais são as espécies de descentralização por serviço, outorga ou funcional. Pode colocar, Fernando. Nesse momento, nós vamos estudar os entes da administração indireta. Vem para mim. Nós vamos nessa ordem. Descentralização por outorga, vamos estudar os entes da administração indireta. Depois vamos na descentralização social e estudar os entes os entes do terceiro setor. Núbia, e os delegatários? Nós vamos estudar isso só em serviços públicos. Mas perceba, agora a gente vai estudar os entes da administração indireta. Quais são eles? Fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas. São 4 entes. Esses 4 entes, eles estão capitulados no decreto 267, que vai estabelecer a organização administrativa. E as empresas estatais, que são sociedades de economia mista e empresas públicas, até 2015 eram reguladas também no decreto. Mas hoje elas têm lei própria, que é a Lei 13.303 de 2016. Então, hoje, o Decreto 267 regulamenta autarquias e fundações e a Lei 13.303 de 2016 regulamenta as empresas estatais. Só que vocês concordam que, por serem entes da administração indireta, alguma característica em comum elas devem ter? Então, primeiro, nós vamos ver o que elas têm de comum. A autarquia tem em comum com a fundação, que tem em comum com a empresa pública, que tem em comum com a empresa, com a sociedade de economia mista. Depois, nós vamos ver as diferenças. Então, vamos pelas características comuns. Princípio da especialidade, ou característica da especialidade. Todos os entes da administração indireta, eles são criados para execução de atividade específica. Essa atividade específica, ela não admite transação, não admite alteração por vontade das partes. Ela só pode ser alterada por força de lei. Porque aonde que determina o que uma autarquia vai fazer? A lei que a criou. Então, só posso alterar a finalidade, que é a especialidade, por lei. Reserva legal. O princípio da reserva legal é aquele que veda a chamada carona legislativa. Como assim, Núbia, que veda a carona legislativa? Eu quero dizer para vocês que esse princípio da reserva legal, ele está aí no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. O único assunto da lei que cria qualquer dessas entidades
tem que ser apenas a criação delas. É vedada a carona legislativa. Como assim, Márcio? Vou aumentar a remuneração dos servidores públicos municipais. Ah, já ia esquecendo. Coloca aí um capítulo para mim, que eu também vou criar uma fundação. Aproveitar a lei, deixa eu criar uma fundação. Não pode. A lei é só para isso. É só para criar, é só para instituir aquela pessoa jurídica. Então, é vedada a carona legislativa. O único assunto da lei é a criação do ente. Terceira característica comum: controle, vinculação, supervisão ou controle finalístico. Olha que maravilhoso. Nós sabemos que na desconcentração existe a criação de órgãos. Nos órgãos existe a subordinação, porque existe a hierarquia. Já na descentralização, não existe órgãos, existem entes. Esses entes são subordinados entre si? Não. O que existe é controle. Por quê? Porque não existe hierarquia. Mas eu não entendi o que é controle finalístico, não. Ô, gente, é a pessoa jurídica que criou a entidade saber se eu estou cumprindo a finalidade para o qual foi criado. A União vai fiscalizar a Fundação para a Proteção do Indígena, a FUNAI, para saber se ela está realmente exercendo o papel para o qual ela foi criada. Vai fiscalizar a ANEEL, a Anatel, para saber se ela está realizando o papel para o qual ela foi criada. Isso é controle finalístico. Por isso que chama controle da finalidade. E, por último, todos os entes não estão sujeitos ao regime de falência. Regime de falência da lei geral. E qual que é a lei geral de falência? Vocês amam direito empresarial? 11.101/05, que estabelece a falência e a recuperação de empresas. Lá no artigo 2º da lei, excepciona dizendo: nenhum ente da administração indireta sujeita-se ao regime de falência. Fundação não irá falir pela 11.101/05. Idem, autarquia. Idem, sociedade de economia mista. Idem, empresa pública. NUB, então, quer dizer que esses entes eles não vão falir e nem pedir insolvência civil de acordo com a lei que os criou. A lei estabelece a criação, a lei determina a extinção. Não é regulado pela lei de falência. Tudo bem? Visto as características gerais, bora para vermos as características das autarquias. Começando por elas. Autarquias. O que são? A autarquia, o conceito dela, pode ser encontrado com base no artigo 37, lá também 19 da Constituição. Eu coloco CR, que é a Constituição da República, mas você pode colocar CF, tanto faz. E também vocês vão encontrar lá no artigo 5º, inciso 1, do decreto 267. Toda autarquia, ela é criada por lei. O que significa que ela é criada por lei? Ela já nasce com personalidade jurídica. Não existe registro de autarquia. Por isso, toda autarquia é uma pessoa jurídica de direito público. A lei que cria a autarquia, a lei confere personalidade jurídica a ela. Ela já nasce com personalidade jurídica. NUB, então, ela já nasce com CNPJ. Deixa eu te informar que CNPJ não é atribuído no momento do registro do cartório de pessoas jurídicas ou então na junta comercial. Isso é um procedimento administrativo. Através do quê? Da Secretaria de Fazenda. É outra coisa. Então, estou te dizendo que a autarquia, ela já nasce com personificação jurídica. A autarquia, como ela já nasce com personificação jurídica, ela é criada apenas para a prestação de serviço público. Não existe autarquia para explorar atividade econômica. Se ela é criada por lei e já nasce com personificação jurídica, essa lei é sempre uma lei
ordinária. Sempre uma lei ordinária. Outra coisa importante para você saber: se ela só presta serviço público, ela não poderá ter fins lucrativos. Maravilhoso, isso mesmo. Completaram aqui junto comigo. Não poderá ter fins lucrativos. Núbia, bacana, isso tudo eu já sabia. Que ótimo, fico muito feliz. Mas eu tenho que recapitular tudo. E sobre o regime de pessoal das autarquias, você também já sabe? O que é o regime de pessoal? É os servidores que atuam nas autarquias. A regra é que quem atua na autarquia, primeiro, precisa fazer concurso público? Sem dúvida. O concurso público, ele é obrigatório. Concurso público é regra. E quando eu presto concurso público, qual que é o regime jurídico que eu vou ter? Eu vou ter um regime estatutário. Os servidores das autarquias, no âmbito federal, são regidos pela 8.112 de 90, que é a lei do servidor público. Pergunto para vocês, eles têm cargo ou têm emprego? Cargo. E se eles têm cargo público, significa que o cargo público, se ele foi provido mediante concurso público, é um cargo público efetivo. Porque cargo público efetivo significa ingressei mediante concurso público. Se eu tenho cargo público efetivo, após 3 anos de efetivo exercício, após ser aprovada em avaliação especial de desempenho, eu adquiro ou não estabilidade? Adquiro. Só posso ser destituído, demitido por processo administrativo disciplinar, porque eu tenho estabilidade no serviço público. Então, os servidores de uma autarquia não são seletistas, eles são estatutários. Ai, Núbia, gostei. E os bens? Os bens são públicos, porque são pessoas jurídicas de direito público. Então, os bens são públicos, conforme estabelece o artigo 98 do Código Civil. Senhores, se o bem é público, significa o quê? Significa que ele tem atributos que os bens privados não têm. Que atributos seriam esses? O que vocês acham? Vocês estão tão caladinhos? Você aí que está nos assistindo pelo YouTube, em casa, dá um grito aí para sua mãe ver que você não, né? E aí, gente? Os bens públicos significa que eles têm características que os bens privados não têm. Que características que os bens públicos têm que os bens privados não têm? Nós vamos ver bem público. Mas hoje eu quero falar para vocês. Quais são as características? Não pode ser penhorado. O que mais? Não pode ser usucapido. Para ele ser alienado, tem que cumprir requisitos. Ele não pode ser dado em garantia. Bem público não pode ser dado nem penhor, nem hipoteca, nem anticrese. Choquei, Núbia. Pode ficar chocado. Por quê? Porque o artigo 1420 do Código Civil diz que só pode ser dado em garantia o bem que pode ser alienado. O bem público não pode ser alienado. Como é que ele pode ser dado em garantia? Não tem jeito. Então, perceba que ele, por ser bem público, significa que ele goza de garantias. Vamos enumerar essas garantias. Alienabilidade. Condicionada. Condicionada a quê? A cumprir os requisitos do artigo 17 da Lei de Licitação. Preocupa não que a gente vai ver esses requisitos todos lá na frente. Eles são impenhoráveis. Eles são imprescritíveis, quer dizer, não são passíveis de uso capião. E esses bens, eles também são chamados não oneráveis. Porque eles não podem ser dados em garantia, então eles não podem ser onerados. Seguindo adiante, senhores. Responsabilidade civil. Qual que é a responsabilidade civil da autarquia? Perceba. Autarquia é pessoa jurídica de direito público. Toda pessoa jurídica de direito público, ou as de direito privado que prestam serviço público, respondem objetivamente. Ou seja, independente de dolo, independente de culpa. Então, olhem aqui. Responsabilidade civil objetiva. Por força do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal.
Núbia, eu entendi que ela é objetiva. Então, ela é direta e objetiva. Significa que se a autarquia, quando ela é criada, ela tem patrimônio próprio, se a autarquia, através dos seus agentes, praticar um ato e esse ato causar um dano a terceiro, o terceiro não vai acionar a administração pública direta, o ente criador, junto com a autarquia. Não existe responsabilidade solidária, senhores. A responsabilidade não é solidária, é subsidiária. Então, a autarquia responde diretamente até esgotar o seu patrimônio e a pessoa jurídica criadora só responde subsidiariamente. Objetivamente, também, mas subsidiariamente. Foro processual da autarquia. Ué, gente, muito simples. Vai seguir a organização judiciária. Ela é federal? Vou aplicar o artigo 109, inciso 1 da Constituição. Se tem interesse da União, vai ser justiça o quê? Federal. Ah, não, Núbia, ela é municipal, distrital ou estadual. Então, vai ser justiça comum estadual, sem mistério. Vai seguir a organização judiciária. Imunidade tributária. Tem. A autarquia tem imunidade tributária? Ô, Núbia, eu não estou nem sabendo o que é imunidade tributária. Estou nem sabendo o que é imunidade tributária. Deixa eu te contar. A imunidade tributária significa que a autarquia ela não vai poder ser tributada pelo ente que a criou. Será que o ente que a criou? Ó, o patrimônio é público. A União vai criar uma autarquia. Pega parte do patrimônio, dá para a autarquia. A autarquia vai prestar um serviço que está em lei. Será que o próprio ente criador vai tributar essa autarquia? Será que essa ausência de tributação ela é ampla ou ela é restrita? Restrita. Pois é, Núbia, a imunidade tributária das autarquias são o quê? Para você situar, porque eu gosto sempre de citar os dispositivos, até para vocês, gente, criarem o hábito dessa leitura, tá? Vocês vão lá no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição. Lá fala da imunidade tributária das autarquias. E lá fala que é imunidade sobre patrimônio, rendas e serviços. Para você guardar, você vai lembrar do mnemônico da titia Núbia. Imunidade tributária, PRES. Patrimônio, rendas e serviços. O patrimônio das autarquias não pode ser tributado, a renda das autarquias não pode ser tributado e o serviço das autarquias não pode ser tributado. Que serviço? Aquele que foi estabelecido em lei. Que renda? A renda que está ligada diretamente à execução do serviço. E o patrimônio? O patrimônio originário. Aquele que foi dado pelo ente criador. Gente, isso é maravilhoso. A gente arrepia de emoção, porque é lindo. Direito administrativo é vida, não é verdade? Núbia, acabou? Não, não acabou não. Tem prerrogativas processuais. As autarquias gozam de prerrogativas processuais? Sim. Só vocês pensarem o seguinte. Toda pessoa jurídica de direito público, ela goza das mesmas prerrogativas do ente que o criou. O município tem prerrogativa? Se o município criou a autarquia, ela tem as mesmas prerrogativas do município. A União criou a autarquia, então ela tem as mesmas prerrogativas que a União. Prazo em dobro, prazo em quadro, todas as prerrogativas processuais. Então, as autarquias gozam de prerrogativas processuais. As mesmas do ente criador. Aí fica fácil de vocês lembrarem. Licitação. Vocês acham que as autarquias têm que licitar? Gente, toda pessoa jurídica de direito público, toda a administração pública direta e a administração pública indireta, pessoa jurídica de direito público, a licitação é obrigatória. Então, ela tem que licitar para contratar bens, para comprar bens, contratar serviços? Sim.
a licitação é obrigatória. Não se preocupe, nós vamos estudar as licitações. Lei 8.666 de 93. Fechou? Entenderam? Respiraram? Fundações, não. Agências executivas e reguladoras. Pensa numa coisa que a FGV ama. Agência executiva. Núbia, meu sonho era aprender isso. Chegou o seu momento. Abriu-se as portas da esperança. O que é uma agência executiva? A agência executiva, quanto à natureza jurídica, ela pode ser tanto uma autarquia, quanto ela pode ser uma fundação. A agência executiva não é pessoa jurídica nova. Eu pego uma autarquia que já existe, eu pego uma fundação que já existe, celebro o contrato de gestão com ela e ela se qualifica como agência executiva. Tanto é que o qualificativo agência executiva, ele é provisório. Ele é temporário. Vai durar a qualificação enquanto durar o quê? O contrato de gestão. O Enúbio, eu já ouvi essa palavrinha, contrato de gestão, já ouvi. Ouviu, mas não é o mesmo. É porque o legislador, ele é pouco criativo, né? Então, ele usou a mesma palavra, mas não é a mesma coisa. Está no mesmo dispositivo? Tá, mas o efeito é diferente. Eu vou explicar aqui para vocês. Primeira coisa que você vai anotar no seu caderno. A agência executiva não é pessoa jurídica nova. Eu pego uma autarquia, uma fundação que já existe, pego uma autarquia ou fundação, olha que bonitinha, é como se fosse uma fórmula matemática. Celebro um contrato de gestão com ela e ela se transforma em agência executiva. É isso que é uma agência executiva. Significa que essa agência executiva é apenas um qualificativo novo. Não, Nubia, não estou entendendo, então vou te falar que você vai entender. Vou entrar na aula da professora Reivane. Vamos imaginar que Tonhão casou com Mariazinha. E a Mariazinha acredita que o casamento vai ser para sempre. É o que a gente pensa. E aí, de repente, o Tonhão pede a separação. Mariazinha era solteira, ganhou um qualificativo novo, casada, só que esse qualificativo não durou para sempre, Mariazinha vai divorciar. É a mesma coisa do contrato de gestão. O contrato de gestão, ele tem prazo determinado. Quando a administração faz o contrato de gestão, ela qualifica quanto tempo? 5 anos, 2 anos, 6 meses, 3 meses? Qual o tempo desse contrato de gestão? Então, todo contrato de gestão, ele tem prazo determinado. Prazo determinado. Se ele tem prazo determinado, percebam. Esse contrato de gestão, o que ele vai estabelecer? A mesma coisa lá do artigo 37, parágrafo 8º da Constituição. Uma meta de desempenho. O Enúbia não via diferença não, viu? Porque o dispositivo é o mesmo. Vai estabelecer meta de desempenho, só que tem um detalhe, meus queridos. Aqui eu tenho a União, por exemplo, celebrando um contrato de gestão com uma autarquia ou fundação. O outro lá, eu tinha a União celebrando um contrato de gestão com o seu órgão. O órgão não é pessoa jurídica, portanto, esse contrato de gestão, ele era endógeno, para dentro. Só valia dentro da administração. Esse contrato, ele é exógeno, ele é para fora. Por quê? Porque são 2 pessoas jurídicas. Aqui eu tenho apenas uma pessoa jurídica. Significa, então, que a União, por exemplo, vai chamar a autarquia dela e falar assim, escuta aqui, autarquia, estou querendo estabelecer uma meta de desempenho para você. Pelo prazo de 7 anos, você vai se qualificar como uma agência executiva e vai desempenhar essa meta de desempenho para mim. Beleza? Beleza. Me dá um exemplo de agência executiva. Te dou. Ela é executiva e reguladora ao mesmo tempo. E metro. Ok? Como ela já é reguladora, deu-se a opção, deu-se a função também de executiva. Mas perceba, quando eu coloco a função de executar uma meta de desempenho, esse qualificativo vai brotar. Significa, então, que eu tenho 2 pessoas jurídicas. O contrato de gestão, ele é para fora ou para dentro? Para fora. Do órgão, ele é para fora ou para dentro? Para dentro. Então, a diferença é essa. É o mesmo contrato, mas o efeito do contrato que é outro.
Diferente são as agências reguladoras. E essa aqui, vocês podem ir lá na prova, vocês aí que estão assistindo ao vivo pelo canal do YouTube. Faz uma busca rápida nas 4 últimas provas da OAB. Tinha questão sobre a agência reguladora, senhores. Tanto na primeira fase quanto na segunda fase. E o que é uma agência reguladora? Para começar, a natureza jurídica. Toda agência reguladora é uma autarquia em regime especial. Não existe agência reguladora que seja fundação. Toda agência reguladora, ela nasce reguladora. Se ela nasce reguladora, ela é uma pessoa jurídica nova. Diferente da executiva, que não é uma pessoa jurídica nova. É apenas um qualificativo. A ANEEL, Anatel, ANA, todas são agências reguladoras. Elas foram criadas como reguladoras. Elas nasceram reguladoras. Nube, quando você diz que ela é uma autarquia especial, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que ela vai ter um tratamento diferenciado. Diferenciação no tratamento. Me dá um exemplo, Nube? Dou. Os dirigentes das autarquias comuns, eles são empossados e destituídos ad nutum, a qualquer momento. Federal, o presidente coloca, o presidente tira. De qualquer agência. Executiva? É assim. De autarquia? Também. Agora, se eu tenho uma agência reguladora, esse dirigente, ele passa a ter o chamado mandato fixo. Então, a primeira especialidade é no que diz respeito ao dirigente. Mandato fixo. O que é o mandato fixo? Significa que o dirigente, uma vez que ele foi empossado, ele só pode ser destituído por 3 motivos. E esses motivos estão lá no artigo 9º, vocês vão anotar, no artigo 9º, aí da Lei 9986 de 2000. Primeiro, ele renuncia, ele não quer mais. Renúncia, não quer mais. Ou então, condenação judicial transitada em julgado. Ou então, por processo administrativo. Significa que o dirigente da agência reguladora, ele é eleito para um mandato de 4 anos. E ele só sai, primeiro, se ele quiser, ele sai a qualquer momento. Agora, ele não querendo, para manter a questão da hegemonia da agência reguladora, para ela regular tanto o setor privado quanto o público, aquele que indicou, ele não pode tirá-lo de lá. Sem motivação, sem que haja o quê? Uma condenação judicial transitada em julgado ou em processo administrativo. Isso se chama mandato fixo. O que caiu na penúltima prova da OAB? Isso aqui para vocês. Letra B, o chamado período de quarentena. Período de quarentena. O que é o período de quarentena? O período de quarentena, muito cuidado, alunos desatualizados. Se vocês estiverem seguindo a Lei 9986 de 2000, vocês vão errar como erraram os alunos do exame retrasado. Porque o período de quarentena agora é estabelecido pela Lei 13.849 de 2019. E o período de quarentena são de 6 meses. Não, Nube, eu não sei nem o que é período de quarentena. Deixa eu te explicar o que é período de quarentena. O dirigente da agência reguladora, quando ele sai da agência reguladora, seja porque ele renunciou, ou porque venceu o prazo, ou porque houve condenação judicial transitada em julgado, ou processo administrativo, ele tem que ficar 6 meses sem poder atuar no setor que ele regulava. Isso para evitar o chamado risco de captura,
que é risco de captura? Ele levar informações privilegiadas para o setor que ele regulava. Aí a lei estabelece que ele vai ficar num período de quarentena, ou seja, sem poder exercer a função no setor que ele regulava pelo prazo de 6 meses. Perfeito? Seguindo, então, para que a gente possa entender empresas estatais. Então, já vimos as autarquias. Tudo delas, nós já vimos. Aí a colega do presencial me pergunta, Nubia, ele recebe? Não, ele vai receber proporcionalmente. Isso é feito de acordo com a lei, normalmente ele vai receber proporcionalmente as funções que ele desempenhava. Mas já ressalto, isso não vai ser cobrado na prova da OAB para você. Agora, se você fizer um concurso para auditor da Anatel, aí com certeza vai ser cobrado de você isso, tá bom? Vamos então para as empresas estatais. Finalizamos as autarquias. Tudo que pode cair de autarquia foi dito aqui para você. Não se preocupe. Agora nós vamos respirar e começar as empresas estatais. O que são as empresas estatais? Para começar, elas são pessoas jurídicas de direito privado. Tá bom? Para terminar, e eu já dei essa informação para vocês, elas são reguladas pela Lei 13.303 de 2016, chamada Regime das Estatais. Então, vamos lá. O conceito, ele é trazido na Lei 13.303 de 2016, e eu tenho aqui algumas características interessantes. Primeiro, são pessoas jurídicas de direito privado. Olha outra característica interessante. Essas pessoas jurídicas de direito privado, elas são criadas para prestar serviço público ou explorar uma atividade econômica, diferente das autarquias, que só são criadas para prestar um serviço público. Elas são autorizadas por lei. Qual a diferença entre criadas ou criada e autorizada? A criada, a única que é criada é a autarquia, porque ela já nasce com personalidade jurídica. Quando eu digo autorizada por lei, é que para a aquisição da personalidade jurídica, segundo o artigo 45 do Código Civil, eu preciso de registro. Então, eu vou pegar a lei que autorizou a criação e vou levar a registro no órgão competente. Aí, ela adquire personalidade jurídica. Então, se ela é autorizada por lei, ela só adquire personalidade jurídica com o registro dos seus atos constitutivos. Nubia, então, a lei, essa lei é a mesma lei ordinária das fundações, perdão, das autarquias. Mesma lei ordinária. Essa lei ordinária, nós já vimos, ela é específica. Por quê? Porque já vai colocar o objeto dessas empresas estatais. Por óbvio que sociedades de economia mista e empresa pública não são a mesma coisa. Mas por serem espécies de um mesmo gênero, elas têm características comuns. E quais são essas características comuns? Primeiro, o regime de pessoal. Tanto a sociedade de economia mista quanto a empresa pública, o regime de pessoal é o mesmo. Nas autarquias, eles são estatutários. E nas empresas públicas, eles são seletistas. Eles prestam concurso público, sem dúvida. Prestam concurso público. Mas eles, como têm emprego público, eles não ocupam cargo público. Não. Se eles não ocupam cargo público, porque eles são regidos pela CLT mais leis específicas, a CLT mais leis específicas não atribuem o direito à estabilidade. Não, Nubia, sério? Então, se eu tenho um emprego público, eu nunca vou ter estabilidade? Não. Isso já foi pacificado, inclusive, pelo informativo 699 do STF. Agora tem um detalhe. Pelo
paralelismo de formas, se o ingresso foi mediante concurso público, para que esse empregado ele saia, a dispensa tem que ser motivada. E o lynch case foi o caso dos Correios. Um empregado dos Correios que foi dispensado sem a chamada justa causa. Tem que haver uma motivação. Então, muito importante, eles não gozam de estabilidade, mas a dispensa deve ser motivada. É exatamente o texto do informativo. A dispensa tem que ser motivada. Outra coisa importante que já caiu para vocês também na FGV, a questão do teto remuneratório. É uma característica comum. O teto remuneratório está lá no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Vocês sabem que existe um teto remuneratório geral, que são os subsídios dos ministros do STF. Então, nenhum servidor no âmbito do município, do Distrito Federal, dos estados, da União, podem receber mais que os subsídios em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É o teto geral. Aí pergunta-se, os empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista também sujeitam-se a esse teto remuneratório? A resposta é depende. Por que a resposta é depende? Porque se a estatal ela for dependente, a resposta é sim, sujeita-se. Se ela for independente, significa que não, ela não se sujeita. Nubia, eu não sei o que é dependente e o que é independente, não. Quando a estatal ela é criada, seja empresa pública ou sociedade de economia mista, da mesma forma que as autarquias, a administração pública dá um patrimônio para ela, ela nasce com um patrimônio. Só que tem algumas estatais que elas não conseguem se manter com aquele patrimônio que foi dado. Abre aspas. É como se elas precisassem de uma mesada do ente criador. Os Correios foram, durante muitos anos, empresas dependentes. Sim. Os Correios, eles dependiam da União para pagar os seus empregados. Ele não tinha receita própria durante muito tempo. Hoje não, hoje eu faço praticamente tudo. Faço foto depilar nos Correios, não é verdade? Então, tem uma junção de atividades inúmeras que eu posso fazer no Correio. Por quê? Para movimentar. Então, hoje o Correio, ele gera renda. Ele já não é dependente mais. Então, a estatal dependente é aquela que o seu patrimônio não é suficiente para pagar as suas despesas essenciais. Já a independente é aquela que, além de dar para pagar, ela ainda gera receita para a União. Exemplo disso, Petrobras. Olha o lucro que aquela empresa dá. Então, percebam que se ela é independente, por isso que na época do escândalo da Petrobras, nós evidenciamos que tinham diretores recebendo 700 mil mês. 800 mil mês. O Enub, eu não entendi isso, não. Não tinha o teto remuneratório, mas se ela é estatal independente, ela não se sujeita ao teto remuneratório. Tudo bem? Próxima característica comum. Bens. Os bens, eles são privados. Por que eles são privados? Porque o artigo 98 do Código Civil fala que só são públicos os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. E estatal é pessoa jurídica de direito privado. Acontece que, se a estatal ela presta serviço público, os bens continuam privados. Olha a pegadinha. Eles não se tornam públicos, eles continuam privados. Mas vai haver o que a FGV adora colocar, o regime de derrogação do regime privado. É dois regimes mesmo, tá? O regime de derrogação do regime privado. Como assim? Derrogação é sempre parcial. E aí vem a raiz da palavra, que vocês lembram disso, vocês estudaram a questão de lei. É sempre parcial. Significa que os bens continuam privados, mas se há a derrogação,
que é parcial, do regime privado, eu vou pegar, desconsiderar algumas características do regime privado, pegar algumas características do regime público e aplicar a esses bens. Esses bens, eles vão continuar privados, mas eles se tornam impenhoráveis. Percebam que eu pego a característica da impenhorabilidade. Por quê? A justificativa está no artigo 6º da Lei 8987 de 95, que é o princípio da continuidade do serviço público. Vocês já ouviram essa expressão, né, gente? O serviço público não pode parar. Então, imagina só, eu tenho um permissionário, um concessionário de serviço público. E aí, ele está devendo lá um fornecedor dele. Aí o fornecedor vem e penhora o ônibus e nós todos ficamos sem transporte público. Será que pode isso? Não. Para proteger esse bem, perceba que continua privado. Ele apenas se torna impenhorável durante a prestação do serviço público. Por isso se chama derrogação parcial do regime privado. Beleza? Próxima característica comum: responsabilidade civil. Qual que é a responsabilidade civil das autarquias? Objetivo. E da sociedade de economia mista e empresa pública? Que isso aqui é comum. Significa que tanto a sociedade de economia mista quanto a empresa pública, que são as chamadas estatais. Aí depende. Se ela presta serviço público, a responsabilidade é objetiva e direta. Mesmo raciocínio. Será subsidiária do ente criador. Agora, se ela explora uma atividade econômica, é só a gente colocar maldade, gente. Ela é objetiva e direta porque o artigo 37, parágrafo 6º, fala que toda pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público responderá objetivamente. Mas ele não fala que a pessoa jurídica de direito privado que explora a atividade econômica vai responder objetivamente. Por quê? Porque a responsabilidade de quem explora a atividade econômica é empresário. Aonde que está o conceito de empresa? Código Civil, artigo 966. Qual que é a regra do Código Civil? É a responsabilidade objetiva ou subjetiva? Subjetiva. Então, portanto, a responsabilidade aqui é subjetiva e direta. Mesmo raciocínio, subsidiária do ente criador. Bora, gente, sem preguiça. Próxima característica: imunidade tributária. É aqui que neném chora e mamãe não vê. Porque a imunidade tributária das autarquias é simples. Ela é press. Porque a autarquia só presta serviço público. Já as estatais, não. Elas podem prestar serviço público ou explorar atividade econômica. E mais, quando ela explora atividade econômica, ela pode explorar em regime de monopólio ou em regime de concorrência. Aí vamos às regrinhas. Para você não errar na hora da prova, canetinha furta-cor de brocal aí na mão para você anotar. Se ela presta serviço público, a imunidade está lá no artigo 150, inciso 6º da Constituição Federal. Ela vai ter imunidade tributária press, patrimônio, rendas e serviços. Ok? Mas, muito cuidado. Se a empresa ela é remunerada, se for remunerada por tarifa ou preço público, gente, tarifa ou preço público é a mesma coisa, não são duas palavras não, é sinônimo. Se for remunerado por tarifa ou preço público, não existe imunidade tributária. Ah, gente, é tão maravilhoso o direito administrativo. Por que que se a empresa estatal ela é remunerada por tarifa ou preço público, ela não tem imunidade tributária? Porque se ela é remunerada por tarifa, significa que ela presta um serviço público que ele é facultativo.
Se ele é facultativo, ele também é explorado por empresas privadas. Se ele é explorado por empresas privadas, eu criaria uma diferença de tratamento entre empresas privadas e públicas. E a lei veda isso. A Constituição veda, no artigo 173, ela veda o tratamento diferenciado. Então, significa que só existe imunidade tributária prés se a remuneração é feita por taxa, porque taxa remunera o serviço que ele é compulsório e divisível. E isso está lá no artigo 1452 da Constituição Federal. Ah, Núbia, e se for em regime de monopólio? Exploração de atividade econômica. Oi, gente, vocês concordam comigo que se for em regime de monopólio, tudo bem? Porque se é em regime de monopólio, quem que presta atividade econômica? Só a empresa estatal. Ela não vai concorrer com outra empresa. Tem perigo de dar um tratamento diferenciado para essa e para a empresa privada? Não, não tem. Agora, se for em regime de concorrência, não tem. Por que que não tem? Porque o artigo 173 veda o tratamento diferenciado. Nós estávamos falando das características comuns das estatais. Dentre as características comuns das estatais, nós falamos do regime pessoal, que ele é seletista e que, embora prestem concurso público, esses empregados, eles não adquirem estabilidade, mas a dispensa deve ser motivada. Isso já pacificado pelo STF, pode ser cobrado para você, uma vez que o informativo vem sendo cobrado na prova da OAB, primeira fase. Outra característica comum com relação aos bens, os bens são privados, mas se esses bens estão afetados à prestação de um serviço público, não é que eles se tornam públicos, eles continuam privados, mas há uma garantia de impenhorabilidade a esses bens para a garantia do princípio da continuidade do serviço público. Outra característica comum, responsabilidade civil. Se a estatal presta serviço público, a responsabilidade é objetiva, direta, subsidiária do ente criador. Se ela explora uma atividade econômica, é subjetiva, direta, subsidiária e objetiva do ente criador. E a última característica que vimos antes do intervalo foi no que diz respeito à imunidade tributária. Se a estatal presta serviço público e a cobrança desse serviço é por taxa, ela vai gozar de imunidade tributária. Se ela explora a atividade econômica, ela só goza de imunidade tributária se for em regime de monopólio. E aí, a gente vai continuar nas características comuns. Quinta característica, prerrogativas processuais não existem. Porque são pessoas jurídicas de direito privado. Então, o ente criador criou uma estatal. O ente criador criou uma empresa pública. Elas não gozam de imunidade tributária. Licitação. A licitação é regra. Contudo, a Lei 13.303 de 2016 trará os casos de dispensa e inexigibilidade. Isso mesmo que você está lendo. Olha que interessante, isso já foi pegadinha de prova também pela FGV. Hoje, a lei de licitação, ela não rege mais, em regra, as estatais. As estatais, no que tange respeito à licitação, elas são regidas pela lei própria e apenas subsidiária pela Lei Geral de Licitação 8.666 de 93. Tudo bem? Prestação de contas. As estatais devem prestar contas? As estatais, segundo o informativo 408 do STF, é regra a prestação de contas. Agora, vistas as características comuns, vamos às diferenças. E por isso já fiz um quadrinho comparativo para vocês. O que a sociedade de economia mista tem diferente da empresa pública? Porque todas essas características, as 7 elencadas anteriormente, todas elas se aplicam à empresa pública e à sociedade de economia mista. Agora, o que elas têm de diferente? O que elas têm de diferente? Primeiro, no que tange ao capital. A empresa pública está conceituada no artigo 3º da Lei 13.303 de 2016.
Já a sociedade de economia mista está no artigo 4º da mesma lei. O capital da empresa pública, ele é 100% público. Ou seja, formado por pessoas jurídicas de direito público. Ele pode ser unipessoal, vou colocar de outra cor, ele pode ser unipessoal. Quando ele é formado por apenas um ente criador, União cria a empresa pública, por exemplo, ou então ele pode ser pluripessoal, quando, por exemplo, a União junta com o Estado e cria uma empresa pública. Independente se ele é unipessoal ou se ele é pluripessoal, o capital é 100% público. Significa que pessoas jurídicas de direito privado, particulares, não têm participação no capital da empresa pública. Já a sociedade de economia mista, o capital, como o próprio nome diz, é misto. Parte público, parte privado. Núbia, qual o capital, qual o mínimo de capital tem que ser público e qual o mínimo de capital tem que ser privado? A lei não fala. O artigo 4º, ele diz, olha, eu posso ter 90% do capital para o ente privado, não importa. O que o artigo 4º diz é, a maioria das ações com direito a voto tem que pertencer à administração pública. Então, muito cuidado, porque nem sempre a maioria do capital significa a maioria das ações com direito a voto. Algumas ações dão direito a voto e outras não. Então, o requisito é que o ente público, ele tem que ter a maioria do capital social votante. Ou, para não confundir vocês, vamos colocar das ações com direito a voto. Forma societária também é uma diferença. A empresa pública, ela pode adotar qualquer forma societária. Pode ser limitada? Pode. Pode ser SA? Sim. Comandita por ações? Também. Já a sociedade de economia mista só pode ser uma SA regulada pela Lei 6.404/76. Apenas SA. E a principal diferença que a FGV ama, foro processual. No que tange ao foro processual, a empresa pública vai seguir a organização judiciária. Se ela é federal, significa que ela será julgada pela Justiça Federal. Ah, não, ela é estadual, distrital ou ela é municipal. Justiça Comum Estadual. Agora, a sociedade de economia mista não é assim. Segundo as súmulas 556 do STF, 42 do STJ e várias outras, apenas essa para exemplificar para vocês, o foro será sempre Justiça Comum Estadual. Só será Justiça Federal se a União intervir no feito como assistente ou como oponente. Só será Justiça Federal se a União intervir no feito. Mas o foro é a Justiça Comum Estadual. Nube, então eu tenho uma sociedade de economia mista federal. Justiça Comum Estadual. Sociedade de economia mista federal? Sim, só se a União intervir no feito que a competência vai para a Justiça Federal. Mas isso, gente, é para qualquer situação. Se a União intervém no feito, a competência vai para a Justiça Federal. Não é porque é a sociedade de economia mista, é qualquer entidade. Dito isso, vamos para as fundações públicas. Acabamos as empresas estatais. Vamos para as fundações públicas. Nube, por que você deixou as fundações públicas por último? Porque as fundações, eu preciso da concepção do conceito de autarquia e do conceito das empresas estatais. Sabem por quê? Porque as fundações públicas, elas podem ser equiparadas ou a uma autarquia, ou elas podem ser equiparadas às empresas estatais que prestam serviço público. Isso mesmo que você ouviu. Vamos lá.
qual que é o conceito? Existem dois. Existe um conceito legal, que é a regra, e existe um conceito jurisprudencial, que foi uma criação do STF. A regra, que está lá no artigo 5º do Decreto 267, como não dá tempo da gente pegar o dispositivo para você ver, você vai pegar e vai olhar. Lá está escrito que a fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado. Em contrapartida, a fundação pública vislumbrada pelo STF é uma pessoa jurídica de direito público. Núbia, como que eu respondo na prova? Se a prova colocar assim para mim, no que se refere às fundações, assinale. Como que eu vou responder? Que fundação é essa? Ela é pessoa jurídica de direito público ou ela é pessoa jurídica de direito privado? Ela é a pessoa jurídica regra da lei. Se a questão quiser que ela seja pessoa jurídica de direito público, ela vai dizer fundação pública, pessoa jurídica de direito público. Para tudo. Você não está entendendo. Eu não estou dizendo aqui que é uma fundação privada. Não. Fundação privada do direito civil. A fundação privada, que está lá no artigo 45 seguintes do Código Civil, o instituidor vai pegar parte do patrimônio, vai afetar esse patrimônio e vai dar uma finalidade. Como, por exemplo, Fundação Ayrton Senna, Fundação Xuxa Meneghel, Fundação Roberto Marinho, todas privadas. Não é isso, não. A fundação pública, ela é autorizada ou criada por lei. O objetivo não é particular, é público. Perceba que o objetivo aqui e o ente criador não é o ente privado, é a administração pública direta, porque só ela que cria entes da administração indireta. E mais, o objetivo aqui é destacar parte do patrimônio para quê? Para prestação de serviço público ou exploração de atividade econômica. Então é simples. Eu quero que ela preste serviço público, então eu vou equiparada às autarquias. Por isso que ela é chamada fundação autárquica. Então, se aparecer na sua prova, no que refere à fundação autárquica, você sabe que é pessoa jurídica de direito público. Porque ela não é igual a uma autarquia, mas ela é equiparada às autarquias. Já quando ela é uma pessoa jurídica de direito privado, ela vai ser equiparada às empresas estatais que prestam serviço público. Então, é muito simples. Tudo que eu falei sobre as estatais que prestam serviço público se aplicam às fundações públicas de direito privado, que estão na lei. Tudo que eu falei sobre as autarquias se aplica às fundações públicas, pessoas jurídicas de direito público. Não preciso repetir para vocês. É tudo, porque elas são equiparadas. Então, no que tange as características, bens, regime de pessoal, imunidade, tá aí para vocês. Agora, prestem atenção. Com relação à criação e à imunidade tributária, a gente tem que fazer um parêntese. Por que a gente tem que fazer um parêntese também com relação ao foro processual? Perceba, com relação à criação, as estatais, elas são criadas da mesma forma que uma autarquia? Não. Então, é simples. Fundação pública, ela é criada ou autorizada? Depende. Se a fundação pública for pessoa jurídica de direito público, se ela é equiparada à autarquia, ela é criada. Significa que ela já nasce com personalidade jurídica. Agora, se ela é uma pessoa jurídica de direito privado e ela é equiparada às estatais que prestam serviço público, significa que ela é autorizada. Porque eu preciso da lei mais registro para conferir personalidade jurídica. Núbia, sobre a imunidade tributária,
Tem ou não? Sempre. Sempre. Porque eu tinha colocado para vocês que a autarquia tem. Então, quando ela for pessoa jurídica de direito público, ela sempre vai ter, porque a autarquia só presta serviço público. Confere? Agora, se ela for uma pessoa jurídica de direito privado, vocês concordam comigo que havia casos em que ela tinha e não tinha? E aqui, será que é o mesmo raciocínio? Mas perceba, ela só vai ser equiparada às que prestam serviço público. E as que prestam serviço público têm imunidade, desde que prestassem por taxa. Aqui independe. Aqui tem sempre. Outra diferença está no foro processual. E qual que é a diferença? Vem para mim. Qual que é o foro processual da autarquia? Organização judiciária. Federal, Justiça Federal. Estadual, distrital, municipal, Justiça Comum Estadual. Já as estatais não são assim. Porque vocês concordam que a empresa pública também segue a organização judiciária, mas a sociedade de economia mista não? E aí, Núbia, se elas se equiparam às estatais, eu vou seguir qual regra? Das empresas públicas ou da sociedade de economia mista? Aqui é simples. Fundação pública de direito público que presta serviço público. Se ela é pessoa jurídica de direito público que presta serviço público, o foro processual ele vai estar intimamente ligado à questão da prestação do serviço. E aí você vai colocar o seguinte: se ela presta serviço público ou explora atividade econômica, não tem essa possibilidade, gente. Vocês não têm que raciocinar aqui comigo. Por que ela não pode explorar atividade econômica? Porque se ela é pessoa jurídica de direito, ela só é autarquia. E a autarquia, ela equipara-se à autarquia. E se ela é uma autarquia, a autarquia não explora atividade econômica. Por isso eu já coloquei prestação de serviço público, de cara. Aí perceba, se ela é pessoa jurídica de direito público e ela é federal, eu vou ter a competência da Justiça Federal. Nenhuma novidade. Artigo 109 da Constituição. Se ela é fundação pública de direito público e ela é prestadora de serviço público, ela só pode ser isso, e ela é estadual, municipal ou distrital, Justiça Comum Estadual. Agora, se ela é uma fundação pública de direito privado, independe, o foro será sempre Justiça Comum Estadual. Então, eu vou seguir a regra da sociedade de economia mista. Núbia, quanto que vai ser Justiça Federal? Se a União intervir no feito, mas aí é por causa da União. Tudo bem?